Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Leon, eu sou professor do Evolucim, professor e voluntário. Evolucim é a Associação Internacional da Conscienciologia para a Infância. Nós realizamos atividades gratuitas todo mês. Nós estamos aqui no Parque da Chacrinha, um local lindo em Copacabana, em que eles nos cedem um espaço. E enquanto que eu estou aqui dando a palestra e com alguns pais aqui assistindo a palestra, as crianças estão sendo cuidadas, estão com pessoas tomando conta, enfim, e entretidas. Não filma as crianças não filma as crianças não pode, né? Estão enfim, sendo entretidas com outros voluntários da Evolucim. O tema de hoje da nossa palestra é maturidade desde a infância, né? Primeiro de tudo, eu queria falar com vocês sobre o princípio da descrença, né? Principalmente quem está nos assistindo pela primeira vez, né? Não acredita em nada, nem mesmo no que a gente diz aqui, vocês tenham as suas próprias experiências. Esse é um princípio basilar da conscienciologia, né? Do qual a Evolucim faz parte como instituição, né? É uma instituição, então, que tem como especialidade a criança, né? E também como especialidade a questão da família, de uma orientação para os pais, que é o que nós procuramos fazer com essas palestras gratuitas, em que os pais sejam orientados em como está assistindo as crianças, né? Como está assistindo da melhor forma possível os seus filhos, né? Então, maturidade desde a infância é o tema da nossa palestra. Eu vou falar um pouco, né, do paradigma consciencial, né, do paradigma que a gente expõe à conscienciologia, que seria como se fossem os nossos alicerces enquanto ciência. A questão da holobiografia é um alicerce da nossa ciência, a conscienciologia, né, em que nós entendemos que nós somos consciências e como num baile de máscaras, cada vida você estaria com uma máscara diferente. Então nós teríamos várias vidas, essa é mais uma. Então essa criança, que é o seu filho, que hoje está ressomando, essa criança já teve outras vidas. É uma consciência com experiências como você está tendo e que de certa forma chega com uma bagagem. Chega com uma bagagem, mas com menos lucidez. Ou seja, ela não se lembra do que viveu, ela não se lembra do que aprendeu em outras existências, mas fica ali, de certa forma, algum conteúdo, né? E esse conteúdo, de certa forma, os pais podem estar vendo, né, nas tendências da criança, né? Então, a gente às vezes vê uma criança, por exemplo, que tem uma facilidade de tocar piano. Como explicar uma criança que, né, nasce jovem, está lá com seus 10 anos e toca piano de uma forma com maestria, se não pensando na questão da holobiografia, ou seja, de múltiplas existências. Outras crianças têm facilidade, né, com ciências exatas, com questões lógicas, e assim sucessivamente. As crianças vão tendo também interesses, né, o temperamento. Crianças são mais autoritárias, outras crianças são menos autoritárias, né? Às vezes você vê aquela criança que se comporta como se fosse uma princesinha, né? É totalmente uma bonequinha, né? Aí você vê uma outra menina que joga bola, enquanto que aquela outra não. Essas variações todas que a gente vê, a gente pode estar vendo numa questão da holobiografia, ou seja, que bagagem, né, essa consciência está trazendo, né? E qual a importância disso, né, se a gente fosse pensar numa maturidade desde a infância, né? Então, assim, os pais sendo orientados, vendo as tendências do seu filho, eles podem estar, de certa forma, otimizando da melhor forma. Não só nos pontos fortes que essa criança tem, ou seja, se é uma criança que tem facilidade com idiomas, gosta disso, né? Então vamos estimular isso, né? Vamos estar estimulando, vamos estar dando possibilidades para essa criança para ela desenvolver o traço, né? Agora, se é uma criança, ela também pode ter dificuldades, né? Nós trabalhamos traços dentro de uma vida, dentro de uma série de vidas, mas alguns outros traços não foram trabalhados. Eu acho muito interessante estudar a história, né? A gente pensa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por esse princípio do holobiográfico, somos nós, que em outras existências estávamos, de alguma forma, tendo nossas experiências e vivendo, né, vidas, às vezes, com certos privilégios, né? Outras vidas manipulando, outras vidas sendo vítimas também, né? Ou se aventurando em situações. Eu fico pensando muito, por exemplo, aquelas pessoas que eram descobridores, né?
Pessoas assim, se a gente for pensar, imagina, os caras subiam naquele montão de tábua, né, daquelas caravelas, sem nenhuma condição, e cruzavam o oceano, cruzavam o mundo, sem nenhum recurso, né, olhando para a estrela, em mapas precários. Que traços essas consciências desenvolveram, né? No mínimo muita intuição, eu especulo, né, uma certa dose de coragem, né, pelo desconhecido. Uma consciência que tem atuado, por exemplo, no militarismo, né? É uma consciência que se tornou autoritária. Então você vê aquela criança, né, mais autoritária, né, vai querer mandar no amiguinho, mais rígida. Mas em compensação, é uma consciência que sabe se organizar. Vai ser uma consciência que vai ter foco, que vai conseguir vencer os seus objetivos. Então, como tratar uma criança assim, né? Então, uma sugestão, tirar um pouco desse autoritarismo, dessa gordura de autoritarismo, mas ao mesmo tempo também vendo os traços positivos que essa criança tem. Então, poxa, ela é uma criança então que vai conseguir objetivos. Num jogo de futebol, por exemplo, ela vai liderar ali o processo, né? Porque ela já, vamos pensar, foi um general ali, então ela vai ter uma certa liderança que ela traz com essa carga de holobiografia, né? Ela teve essa experiência e ninguém tira isso dela, ela não se lembra. Então quando a gente vê assim uma criança, os filhos, a gente vê muitas vezes, é uma criancinha, é igual a outra. Não é por aí, né? Cada um de nós, e a gente tem que começar a ver o que vinha nas nossas lembranças, quando nós tínhamos lá nossos 7 anos, 10 anos, que estava muito fresquinho, né? A gente ia acabar de nascer, né? Que tipo de informações vinham naquele momento pra gente, né? Você tinha uma tendência de gostar de quê? Você tinha uma certa liderança a lidar com os colegas? Você tinha facilidade, né? Aí a gente começa a pensar, o militar de ontem pode ser um grande empresário hoje, porque ele é um cara com foco, que ele vai ter um foco, objetivo, aquela missão que é dada para ele vai se organizar para cumprir. É completamente diferente, de repente, de uma criança que teve, de repente, experiências mais, vamos pensar assim, no mundo mais, vamos pensar, religioso. A pessoa ficou em mosteiros, estudando, ela rezava missas ou qualquer outro rito religioso, né? Então vai ser uma pessoa com muito mais habilidade de quê? De persuasão, né? Às vezes uma habilidade muito grande intelectual, nas ciências humanas principalmente. Isso é tudo que eu estou falando são especulações, mas a gente pode pensar, né, expandindo um pouco nessas possibilidades. Também vai ser uma consciência que vai ter uma tendência maior, se a gente fosse pensar nas religiões que a gente conhece aqui mais no Ocidente, né? Questão de culpa, né? Então isso tudo a gente vai vendo, mas vai ser uma criança menos agressiva, né? Então, às vezes colocar essa criança num esporte vai ser uma coisa boa, porque ela vai desenvolver mais a coletividade dela, né? O senso de grupo, de liderança. Se a gente fosse pensar, né, especulando, um jogo de futebol entre crianças, né, seria como se fosse um duelo entre dois grupos. É uma forma de trabalhar esses traços sem causar grandes danos, como no passado. Então, hoje em dia, nós temos outros recursos, né, para essas crianças, né? Agora, a gente está falando isso de Ocidente, a gente também pode pensar no Oriente, que tipo de experiências essas crianças tiveram no Oriente, para ter essa maturidade, né, desde a infância, e como os pais podem estar otimizando. Eu sempre entro muito na questão do exemplarismo dos pais, né? Às vezes eu fico sempre observando pessoas conhecidas, né? Aí você tem aquele pai que o pai tem tendências até hippies, né? E aí você vê o filho, é um burguês, é uma pessoa que só pensa em dinheiro, empresário. Se a gente fosse pensar em termos de evoluciólogo, né? Evoluciólogo como aquela consciência que seria como um antropólogo que procura colocar as pessoas nos locais onde que elas podem estar, visando maior evolução delas, né? O ganho dessa própria experiências, porque esse pai vai ver esse filho em algum momento prosperando economicamente, mas esse filho também vai ver um certo desprendimento desse pai. Então esse intercâmbio é muito interessante entre pai e filho, nessa troca de experiências de opostos muitas vezes. Agora, aí também vão existir conflitos, né? E é para isso que a gente está aqui, para tentar dar uma contribuição, dar uma orientação, que essa troca de experiências pode ser muito rica, né? Não adianta nada você ter duas consciências com o mesmo tipo de traço, né? A dimensão intrafísica, ela tem essa possibilidade, né?
a gente até já fala um outro tema, que seria a questão do holossoma, né? Na questão do holossoma, o que a gente faz quando a gente troca de uma vida para outra é a troca do corpo físico, do corpo energético, né? Do soma, desse corpo físico que a gente está. Né? Então, quando a gente está nessa dimensão, uma das possibilidades que a gente tem na dimensão intrafísica é trabalhar com os opostos. Estar numa dimensão em que os opostos vão estar juntos. No mundo, nas dimensões extrafísicas, né, os afins se atraem. Né? Então, a gente vai ter lá dimensões, por exemplo, dos militares, dimensões dos intelectuais. Então, por uma questão de afinidade, essas consciências vão estar juntas e não vai ter esse intercâmbio. Quando a gente pensa em família, no intrafísico, a gente pensa nesse mistura todo mundo aí. Vamos misturar porque é desse atrito, né? É desse atrito entre consciências, é dessa troca, desse intercâmbio que vai surgir algo novo, vai surgir mais maturidade. É dessa troca que as consciências vão ter experiências e vão evoluir, né? Dessa mistura de opostos. Né? É importante a gente pensar também na questão das energias com a criança, né? É um outro princípio basilar, né, do nosso paradigma. Nós entendemos que existe a questão da energia imanente e da energia consciencial. Aqui no parque a gente está aqui cercado, né, de Mata Atlântica, né? Aqui até uma área de preservação ambiental, né? A única aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, área de preservação. Aqui a gente tem muita energia imanente. Então fazer um trabalho energético aqui é muito rico, né? A gente sente essa energia. Então uma energia sem impregnação, né? de pensamentos, sem impregnação consciencial. E a gente tem a energia consciencial, que é uma energia mais impregnada pelos nossos pensamentos. É só a gente pensar sempre assim, as pessoas falam, eu vou pra praia para dar uma esparecida, eu vou pro sítio, eu vou pra fazenda recuperar minhas energias. Instintivamente, o que está todo mundo dizendo é o seguinte, eu vou absorver energia imanente. Porque na cidade grande o que a gente tem é muita energia consciencial acumulada. Eu gosto muito de metáforas. Se a gente for pensar num carimbo, a tinta do carimbo que está ali é energia imanente. Ela não tem nenhuma forma, não tem impregnada com nada. A gente pensa no carimbo, a gente tem ali uma impregnação pensênica. A todo momento, o que a gente faz quando a gente está pensando, está vivendo aqui? A gente pega a energia, o nosso carimbo, o nosso padrão pensênico de energia consciencial, e está sempre pegando essa energia imanente, carimbando por aí. Né? Esse é um outro conceito que eu soltei agora aqui para vocês, né, espontaneamente. Pensênico, pensamentos, sentimentos e energia. Cada um de nós tem um padrão pensênico e é justamente esse padrão pensênico que nos traz aquelas afinidades multidimensionais que eu coloquei um pouco acima dentro das dimensões extrafísicas, né? Nas dimensões extrafísicas, as nossas afinidades são pelo pensênico. Os afins se atraem. Então, a todo momento, nós estamos numa dimensão, nós estamos aqui pensando, de certa forma, nós estamos evocando, né, com o nosso padrão pensênico, essas dimensões extrafísicas e os afins, as nossas companhias multidimensionais. Voltando agora, sem ter saído, mas dando um foco, né, na questão da maturidade desde a infância, né, a gente foca muito a questão do exemplarismo dos pais. Né? Então, como que a gente faria, né, pensando em termos holobiográficos, para estar otimizando essa maturidade desde a infância? Uma coisa fundamental que a gente vê é os pais estarem escutando os filhos. Né? A criança, muitas vezes, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escutada, ela precisa ser entendida, ela precisa ter afeto, né? Então, a todo momento em que a gente está lidando, né, com a criança, é fundamental a gente estar escutando as demandas dela para entender, né, o que ela está querendo dizer, quais são os conceitos ali que ela está precisando, o que ela está querendo, né? Até porque quando a gente começa a ver as demandas dessa criança, a gente começa a ver que tipo de exemplo, que tipo de demonstração os pais precisam dar para os filhos em termos de exemplarismo. Né? A gente entende que o exemplo é fundamental. Mais vale um exemplo do pai e da mãe do que várias broncas, vários castigos, né? Chamar atenção, pedir isso ou pedir aquilo. Né? Eu costumo dizer assim, a criança não estuda. A criança não estuda? Nada como botar o pai e deixar a criança vendo o pai estudar, por exemplo. Bota lá uma mesinha,
o pai está lendo o livro dele, está estudando, está sublinhando. Aquilo vai ficar para a criança, aquela imagem do pai estudando ali. E a criança vai replicar aquilo ali. Ela vai querer também estudar pelo aquele exemplo, aquela figura, né, de autoridade que é o pai ou a mãe naquele momento. Ela vai querer replicar, ela vai querer ter novamente ela vai querer ter aquela experiência que o pai está tendo, né? Ela vai querer. Eu me recordo do meu pai estudando e aquilo ali me inspirando, né? Eu via ele estudando e eu falava, vou estudar também. Eu ia pro meu quarto e pegava lá meu caderno, enfim, eu estava na primeira série. São memórias que eu tenho desses estímulos. Eu via minha mãe lendo, me dava vontade de ler também. Então esses exemplos são fundamentais para a criança. Até porque se a gente pensar em holobiografia, vamos pensar que essa criança, ela não teve muitos hábitos de estudo em outras existências. Não foi um foco que ela deu na vida dela e tudo mais. Ela vem de uma família agora de pais que estudam, né? Isso vai fazer toda a diferença para ela, né? Tá vendo ali os pais estudando, né? É um novo exemplo. Então, se a gente fosse pensar num arranjo multidimensional, você colocou aquela criança que não tinha uma holobiografia, né? Uma biografia, vidas anteriores em que ela estava muito, você coloca agora ela pontualmente naquela família, não é à toa. Então nada melhor que aqueles pais mostrarem que eles têm de melhor para aquela criança para poder assistir, né? Ver que tipo de demanda é aquela. Um traço muito interessante que eu gosto de observar é o que mudou na mãe quando ela estava no período de gestação. Então às vezes a gente tem aquela mãe que sempre comeu carne e tudo mais, aí chega no período de gestação ela se torna vegetariana, né? Ela fica com questões alimentares, né? Ou aquela mãe começa a estudar psicologia durante a gestação, né? Mas com vontade mesmo, né? O que está querendo dizer isso, né? Né? A gente especula que é muito já influência daquela consciência que está ali que está na barriga da mãe, que já está influenciando de alguma forma pensenicamente a mãe. É uma pista para a gente ver, né, que a gente tem para ver as tendências daquela consciência que está vindo. Aí a mãe às vezes fica um pouco mais, vamos pensar, agressiva ou fica mais assertiva, né? Já são tendências daquela criança, daquela consciência que está ali naquela barriga, para a gente já ir especulando as tendências. Por que isso? Porque da mesma forma que a gente tem o intercâmbio, né, da criança com os pais, ou seja, os exemplos que a gente vai ter dos pais, né, que a criança vai poder ter com os pais, o que pontualmente aquela criança foi colocada ali naquela família, o que pontualmente ela tem que aprender. Mas o inverso também é verdadeiro, né? O que essa criança também vai ter para estar ensinando para aqueles pais naquele momento, né? Que tipo de mensagem, que tipo de informação, né? Que tipo de traços aquela criança vai destoar daquela família, né? E vai trazer e os pais vão falar, poxa, aprendi com meu filho. Que muitas vezes é difícil, né? Quem é pai sempre tem uma questão de querer ser perfeito, né? De ter uma responsabilidade íncita de estar passando alguma coisa. Mas aquela criança, de alguma forma, ela também pode estar beneficiando aquela família com um exemplarismo, até com as próprias energias, né? Com uma tendência maior. A gente pode ver uma criança toda organizadinha dentro de uma família que não é muito organizada. A gente pode ver uma criança que chega e fala, poxa, mas você só fala palavrão, né? Chama a atenção do pai de alguma forma, né? Eu tenho uma pessoa, um colega meu que eu conheci, ele bebia muito, então passava o final de semana bebendo. Aí uma vez a filhinha dele, era criança, chegou pra ele e falou, poxa pai, de novo vai ser mais um final de semana, você vai ficar com seus amigos bebendo e a gente vai ficar sozinho? A partir dali o pai parou de beber, ou bebia pouco ali, e voltava e dava atenção para os filhos. Então foi uma criança que deu um limite, né, para aquele pai naquele momento, que chamou atenção, né, com uma personalidade forte, né, e que deu um limite para aquele pai. Então é muito importante, né, se a gente fosse pensar uma maturidade da infância, ver também o que essa criança está trazendo. Quer dizer, as demandas, né, como a gente pode fazer para otimizar essa criança, seja com afeto, com educação, por exemplo, mas também o que essa criança está trazendo, né? Que tipo de ensinamento, que tipo de aprendizado ela está trazendo para os pais, né? A gente tem que ver que tudo é uma troca, né?
A gente também, um outro ponto que eu acho muito interessante é aquela família que chega e muda o funcionamento pela criança, né? Isso acontece muito, a gente pode ver às vezes uma reaproximação, tios e tias, o que essa criança representa ali para aquela família, em termos de multidimensionais. Se a gente fosse pensar até holobiograficamente, né? Olhando de uma forma diferente, ao invés de olhar apenas como uma criança, o que aquela consciência ali representou para toda aquela família. Né? É uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando para olhar o contexto multidimensional de uma outra forma. Não olhar simplesmente, é uma criancinha, não tem nenhuma maturidade, vai aprender tudo agora. Né? O convite é mudar um pouco, mudar a chave, né? A forma como a gente vai estar vendo. Né? Então é uma questão de se ressaltar, né? A importância dos pais. Né? A importância dos pais ela é de extrema relevância, né? Para a formação dessa criança. Tirando todo o aspecto que a gente poderia estar colocando multiexistencial, de várias vidas, né? De holobiografia dessa criança, tirando todo o arcabouço também que a gente pode estar colocando do que essa criança já traz. Mesmo assim, a gente tem que entender que essa criança está habitando um novo corpo físico, né? E esse corpo físico ele tem demandas de afeto, demandas de cuidado mesmo com a alimentação, né? Cuidado mesmo com o limite. Então, embora a gente tenha toda essa questão com a maturidade consciencial, com a maturidade desde a infância, a gente também não pode descuidar de um outro aspecto. Essa criança ela tem demandas a serem preenchidas. Né? É muito comum crianças até entrar em processo depressivo porque não ficaram de castigo. Né? É muito comum isso. A criança ela precisa de limites. A gente está agora com uma geração de pais que não dão muitos limites. Né? Uma questão toda, aí a gente poderia ver antropológica, geracional, mas é muito comum a criança reclamar que, poxa, meus pais não me colocaram de castigo. Às vezes ela até mente na escola. Eu fiquei de castigo. Né? Todos os amigos ficaram de castigo, menos ela por uma nota ruim. Então isso é uma demanda. A criança ela precisa de limites, ela precisa de cuidados. E limites é afeto. Né? Quando você dá um limite para a criança, ela está procurando afeto. Muitas vezes, quando ela causa muito problema, ela faz muita bagunça, ela morde amiguinho, ela está pedindo limite. Me dê limite. A gente vê isso também muito em paciente psiquiátrico. O paciente às vezes ele faz besteira para ter algum limite, para ser contido, né? E a criança tem muito isso. Então, apesar dessa maturidade consciencial que a gente aqui está colocando a todo momento, ela precisa desse limite. A criança também precisa muito de afeto, né? Então é importante existirem momentos dessa criança com os pais. A gente vê hoje mãe e pai trabalham, e é natural que isso aconteça, é necessário muitas vezes para fazer frente às despesas da vida e tudo mais, mas é importante que exista um momento dos pais com a criança. Então, da mãe brincando com aquela criança, do pai jogando bola, né? Com o filho, se for com a filha também, às vezes até jogando videogame, mas é importante existir um momento. Né? É muito comum, eu já escutei que um pai e um filho iam pescar, mas o que menos importava era o peixe. Ali era só uma desculpa, era um momento para eles estarem juntos. Então, se a gente fala do intercâmbio multiexistencial, ou seja, no intercâmbio de múltiplas vidas em que essas consciências vão estar juntas, mais do que nunca é necessário que exista essa convivência para essa troca e para que a criança receba algum afeto. Né? Senão essa criança ela vai ter dificuldades. Ela vai ter dificuldades de afeto, ela vai ter dificuldades que são primárias, né? E isso ela vai levar para outras existências, porque nessa vida ela não foi provida disso, apesar de todo um arcabouço que a gente pode pensar holobiográfico. Então existem demandas. A criança precisa comer, ela precisa beber água, ela precisa de afeto. Né? Um outro dado que é interessante é que a criança, até por uma questão mesmo holobiográfica, ela repara em tudo. Né? Então, se ela vê o pai mentindo, por exemplo, ela mentir, ela vai ser uma coisa normal para ela. Ela não vai achar feio a figura de autoridade dela, que é o pai, né, que é a mãe. Se elas veem esse pai mentir, ela vai estar mentindo. Então, esse exemplo do pai e da mãe, né, de se eles pedem, não minta para mim, meu filho, mas vão ali na esquina e
cometem gafes e mentem na frente do filho, isso vai ser cobrado. Por isso que é interessante a gente estar chamando a atenção que muitas vezes quem está ali, aquela consciência que está ali, aquela criança, apesar de estar no corpo de criança, sem ainda muita maturidade física, mas ela tem uma holobiografia e ela vai reparar em tudo isso, vai ver todas as incoerências lógicas. Né? Vamos pensar que essa criança, esse bebê pode ter sido, essa criança que está ali pode ter sido um juiz. Né? Então ele vai reparar todas as incoerências argumentativas daqueles pais e aquilo ali vai frustrar ela. Ela vai falar, poxa, a minha figura de autoridade, meu pai, né, de segurança, ele está mentindo, ele não está me aceitando, né, ou ele está mentindo para um amigo. Então aí a criança começa a mentir. E quando a gente vai ver a raiz disso está onde? Nesse exemplarismo. Então, se a gente fosse pensar num plano assim, de evolutivo, de evoluciólogos, né? A gente pega aquela criança, a gente coloca naquela família, né? Com demandas e tudo mais, e quando a gente vai ver, aquilo ali foi um fiasco, porque aquele pai ali deu exemplos que não seriam os ideais para aquela criança fica com aquela vida ali, de certa forma, comprometida sob alguma perspectiva pelo exemplo dos pais. Então é muito importante, um cuidado muito grande nessa primeira fase da vida, principalmente de 0 a 7 anos de idade, porque ali muita coisa se forma em termos de consciência, de afeto, né, daquela criança. Acho interessante também, dentro dessa maturidade desde a infância, a criança ter um pouco de acesso ao momento de trabalho dos pais, o que eles fazem, o exemplo do pai na atuação profissional, como ele age, porque aquilo ali ele vai replicar na escola, né? Ele vai replicar na escola. E se a gente for pensar que existe essa troca, né, de experiências, muitas vezes aquela criança ela é despida de experiências dentro daquele tipo de profissão. Né? Como a gente colocou, vamos especular, tudo especulações, né? Mas uma criança que não tenha tido nenhuma experiência na área, por exemplo, militar. Então vamos pensar que é uma criança que sempre viveu mais em outras existências, em locais que ela não precisa muito se preocupar com horário, com organização. Mas o pai dela, holobiograficamente, tem toda essa experiência, tem toda essa bagagem, né, de organização. Esse pai hoje é um empresário. Nada melhor para essa consciência que está vindo, para essa criança, do que essa criança ver, né, ter acesso a ver o pai trabalhando, a ver o pai ter organização, a ver o pai tendo um planejamento, porque é dessa experiência que ele vai conseguir nessa existência suplantar, né, essa deficiência, né, ou essa ausência de experiências nessa área específica, né, de vida. Então essa troca, esse intercâmbio, essa convivência, ela é fundamental. Né? É importante também, dentro das possibilidades dos pais, né, que essa criança tenha um local organizado, otimizado para estudo, né, com um local que ela possa guardar as coisas dela, para ela ir se habituando a organizar o espaço dela. Então, se tem essa possibilidade, e se tiver que dividir com os irmãos, não tem problema. É interessante que desde um primeiro momento ela vai ter que trocar com outra consciência ali, né, o espaço e negociar, né, aquele espaço de alguma forma. Quem usa o quê, né? Mas é importante ter um estímulo para ela pensar, né? Bom, vai ter uma mesinha para ele estudar, vai ter uma estantezinha para colocar os livros, vai ter um local para o computador. Então, assim, essas coisas todas são fundamentais. E falando em computador, é interessante a gente pensar que hoje em dia também o computador e videogame, né? Eu acho que é uma coisa que é muito atrativo para a criança, né? Deslumbra muito e com isso acaba que a criança fica ali de certa forma viciada naquilo. Mas a gente vai pensar que o pai, por exemplo, às quartas-feiras, que é como a gente tem hoje, fica vendo ali o Brasileirão, né? Fica vendo o jogo de futebol até meia-noite. Então o pai fica vendo o jogo até a noite e fica pedindo pro filho, e tendo que trabalhar no dia seguinte, e fica pedindo pro filho parar de jogar videogame porque ele tem que dormir cedo. Olha a incoerência lógica, olha como que a gente vê assim, nos pequenos detalhes o que vai passar pela cabeça da criança, né? Tipo, meu pai pode ou não. Como é que ele, né? Ele quarta-feira ele fica até tarde e tem que trabalhar.
Então, esses pequenos exemplos, eu considero de suma importância que a gente fique atento para não ter incoerências. Aí a gente pode pensar também, em outra hipótese, a questão do cuidado somático, né? Então, a criança tem que ter um exemplo de um pai que tenha cuidados com o soma, né? Então ele faz alguma atividade física, ele pratica esporte, né? Para que essa consciência que está vindo também pratique. Se a gente fosse pensar nessa troca, nesse intercâmbio de experiências que a gente pode ter, né? Então tudo isso que a gente está falando, a gente está dizendo o que com isso? Que a criança já tem uma maturidade, né? E desde a infância isso já esteja sendo trabalhado para que ela não precise passar por determinadas situações que seriam desnecessárias. Esse exemplo começaria dentro de casa, esse exemplo ele começaria com a família, né? E com esse exemplo da família dentro de casa, nesse primeiro momento, a consciência, ela, né, aquela consciência que está ali naquela condição de criança, naquele primeiro momento, suplantaria, teria experiências, iria de certa forma ganhando, né, know-how para quando chegar na idade adulta, já chegar numa outra condição. Então ela não vai ter determinadas frustrações, né? Então, eu me lembro minha avó, a gente ficava jogando xadrez quando era criança. Ela nunca me deixou ganhar se não fosse por mérito meu. Isso foi uma possibilidade muito boa que eu tive. Porque com isso a gente aprende o quê? Você tem que lutar para vencer. A vida não vai te dar as coisas de mão beijada. Então tudo é um treinamento, né? Essa maturidade da infância, ela é muito importante porque ela é um treinamento que a criança recebe desde a infância para quando chegar na idade adulta ter sucesso, ter condições de encarar a vida intrafísica nesse laboratório que é essa vida intrafísica da melhor forma possível, cumprindo o que se programou para fazer nessa vida. Então, nada é por acaso, essa família ela não foi colocada ali acaso, a criança não foi colocada numa família do nada, foi de caso pensado justamente nessa troca, nesse exemplo, para de alguma forma dar uma maior, um maior arcabouço de maturidade consciencial. E sendo pais que estudam Conscienciologia, esses pais podem estar trabalhando energia com as crianças, né? Para que a criança já desde o primeiro momento, né, quando a gente está numa formação do nosso corpo físico, a gente já esteja de alguma forma trabalhando as energias. É muito comum quando a criança está ali, acabou de ressomar, que ela tem experiências parapsíquicas, experiências energéticas, e de alguma forma os pais reprimem isso. Não, filho, isso é besteira, né? Isso não. Isso reprime de alguma maneira a experiência daquela criança naquele momento. Então é importante que, dentro do possível, os pais não reprimam isso, falem que é importante a criança sentir, né? A gente pode pensar assim, num local como esse, cheio de plantas, né? Que a criança sinta a energia da plantinha, isso pode ser esse tipo de experiência lúdica, né? A gente até faz isso dentro da evolução, né? Seja feito, não tem mal nenhum, a criança vai ter experiências com energias, experiências que estão muito recentes, se a gente for pensar. A criança acabou de vir do extrafísico, né? Vamos pensar, uma criança de 10 anos, ela acabou, foi agora que ela ressomou. Então o holochakra dela, né, o corpo físico dela energético, está bem soltinho, e ela vai poder ter grandes experiências, assim, ela vai ter mais facilidade de ter experiências energéticas. Então, assim, é uma possibilidade muito grande da gente pensar também em uma criança numa família de conscienciólogos, né? Que experiência foi essa? Que possibilidade é essa que essa criança está tendo? Né? O porquê que essa criança foi colocada ali? E que tipo de responsabilidade aqueles pais têm naquele momento com aquela criança? São perguntas que eu sempre coloco, né? Não para ter uma super cobrança também dos pais, que muitas vezes eles já têm uma dose de perfeccionismo. Não é para isso. É para de uma forma racional, tranquila, a gente começar a observar aquela criança de uma outra maneira. Ou seja, não de uma forma lúdica, de uma forma infantil, mas procurando já ver de uma forma estratégica, de uma forma racional, de uma forma de caso pensado, aquelas tendências e o que a gente pode estar provendo àquela criança naquele momento.
Tá? Então a gente já falou sobre a descrença, a gente falou da questão do holossoma, a gente falou um pouco da questão de energia, a gente falou da questão holobiográfica da criança, que naquele momento está tendo uma experiência dentro de uma existência com esses pais. A gente falou do conceito de pensenes, né? A gente também tem um conceito muito relevante que é da cosmoética, né? Qual seria a maior cosmoética que a gente poderia estar passando para a criança naquele momento? Se a gente fosse pensar na cosmoética, a gente pensaria numa moral cósmica independente da moral ética regente. Se a gente fosse pensar um exemplo clássico assim, né? A escravidão hoje é crime, mas a escravidão algum tempo atrás ela não seria crime, alguns séculos atrás, mas ela nunca foi cosmoética. Então a cosmoética ela suplantaria todos esses princípios, toda a questão legal, ética, mesológica, ou seja, da sociedade naquele momento. É interessante te ver que padrão de cosmoética essa criança está trazendo, né? E que padrão de cosmoética a gente pode estar passando para essa criança, que tipo de exemplarismo a gente pode estar passando para ela. Muitas vezes ela chega com um certo padrão, né, cosmoético, por exemplo, de não querer. Teve um vídeo uma vez circulando muito interessante, que a criança não queria comer carne porque ela entendia que a gente tinha que cuidar dos bichinhos. E a mãe até se emociona quando vê aquele vídeo, né? Ela se emociona. Aquilo que é aquilo ali? É uma cosmoética que aquela criança traz do extrafísico, né? E de certa forma contagia a mãe naquele momento, porque suplanta a ética atual. Ela entende que o ideal é a gente estar cuidando dos bichinhos e não comendo. Então aí a mãe fala, não, meu filho, pode deixar que hoje você não vai comer carne. Não que não se possa comer carne, não é essa a questão. Mas esse é um exemplo clássico de uma consciência que chega, né, com um padrão de cosmoética avançado. E ela choca os pais ali naquele momento com aquele padrão dela. Olha o intercâmbio que existiu. A mãe começou a chorar, a mãe ficou sensibilizada com o padrão da própria criança naquele momento. Então, é muito interessante se observar isso, né? E também pro outro lado, às vezes a criança ela chega com um padrão de cosmoética não muito avançado, né? E aí é que entra a responsabilidade dos pais, de certa forma, tá pontuando, tá dando exemplo de cosmoética para que aquela criança veja, olha, existem outras realidades possíveis. Porque no mundo, na dimensão extrafísica, os afins se atraem. Então ela não vai ter essa troca, ela vai estar com os afins dela, com aquele padrão de cosmoética. Aqui no intrafísico, tudo junto e misturado, né? Para começar pela família, né? Então a gente vê essa variação e essa troca, né, de padrões de cosmoética. Eu vou até escrever aqui. Essa troca desse padrão de cosmoética se torna muito relevante. Outro ponto que eu acho fundamental é a gente pensar na escola, que a gente coloca a criança, né? Que tipo de experiência aquela criança vai ser mais relevante para aquela criança naquele momento. Às vezes, tem crianças que demandam um padrão mais rígido, né? Elas se dão bem com aquilo. Tem crianças que não, que num padrão desses, elas não funcionam adequadamente. Elas têm uma série de problemas. É importante a gente observar que a educação hoje é muito homogeneizante, né? Você entra numa escola, todo mundo tem que estar ali funcionando de uma forma muito semelhante, enquanto que as consciências elas são multimilenares. Então, são muitas as variações possíveis de temperamento, de experiência. Então, às vezes, uma criança funciona bem numa escola rígida, com horário, né? A professora, na minha época, a professora tocava um sino assim, tinha que ficar todo mundo estátua, ninguém podia se mexer. A gente também não podia se levantar durante as aulas. Mas tem crianças que vão funcionar adequadamente numa escola dessas. Tem crianças que vão funcionar numa escola mais laissez-faire, né? Numa escola em que se possa ter mais liberdade, em que com outro padrão, né, de ensino, um padrão que estimule mais a liberdade, as experiências, né, dessa criança. Então, eu acho que é muito interessante se observar isso, onde a gente vai estar colocando essa criança. E também ver que muitas vezes uma experiência nova também é interessante. Na Argentina, por exemplo. Na Argentina, eles têm um amor muito grande pela escola pública, porque eles entendem que é fundamental para o cidadão ter experiências com outras crianças de todas as classes sociais. Está todo mundo ali misturado. Aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente tem uma questão mais, cada um, né, separado, são como gavetas, né?
as escolas são com padrões sociais muito semelhantes. Esse conceito argentino é interessante, então, dessa experiência que pode ser proporcionada pelo diferente. Né? Então, para a gente pensar também até que ponto, às vezes, é interessante estar mudando, às vezes a criança de escola, para ela estar conhecendo um novo, para ela estar conhecendo algo diferente, para ela estar conhecendo, ela está tendo muitas experiências, ela não viveu só naquele mundinho dela. Então, são coisas que a gente está observando, visando ao máximo a maturidade desde a infância. Né? Bairro também, esportes. Eu, por exemplo, eu pratiquei muita atividade física num clube que é de uma religião que não foi a minha religião de formação, né, que a minha família me passou, mas foi muito rico, porque culturalmente era diferente, eu via outras formas de lidar com as situações, né, eu jogava bola, eu era o diferente ali, isso foi muito interessante, né, eu era o diferente, eu era o único que não estava nas escolas com aquele padrão religioso. Então foi uma experiência que eu considero muito rica, né? Tem muitos amigos, né, desse clube que eu frequentava, que eu jogava bola, que eu aprendi a nadar. Então, nesse caso, foi uma experiência muito boa. Agora, ver também se também não está fazendo bem para a criança. Então, é muito interessante os pais estarem tendo momentos, eu acho que é fundamental com as crianças. É tipo assim, não vou tirar 2 horas ou 1 hora por dia, seja lá quantas horas forem possíveis, mas é importante que exista esse momento diário para se escutar, para se ver o que aquela criança está passando, que tipo de recados ela está dando para aqueles pais, que tipo de incômodos estão existindo, como a gente pode estar fazendo para otimizar, que tipo de pedidos de socorro ela está tendo, né? Às vezes ela só quer ser ouvida, né? E muitas vezes a gente compensa crianças com bens materiais, com viagens, pode ter um fundo, não precisa viajar, não precisa ir para Disney necessariamente. Às vezes é muito mais relevante para aquela criança ter o pai indo com ela, por exemplo, sem fazer propaganda, né, mas numa lanchonete qualquer. Aquele momento de comer aquele sanduíche com aquele pai vai ser de uma relevância que aquela criança vai levar pro resto da vida dela. Né? Eu me lembro meu pai me levava para jogar bola aos sábados. Isso aí eu guardo pra mim até hoje, assim, aquele momento dele me levando. Eu me lembro que ele depois do jogo ele ficava falando, não, meu filho, você tinha que ter jogado assim, assado. Ele é entendido, né? E aí eu ficava, não, então na próxima vez eu tenho que fazer isso. Então essa troca é muito rica, é isso que a gente traz e que a gente tem como exemplo e que, de certa forma, preenche a gente com um certo afeto paterno. A minha avó me levava, por exemplo, para natação, além de jogar xadrez comigo, ela me levava para natação. Aqueles momentos dela levando ali eram fundamentais, ela conversava comigo, né? Ela falava que eu tinha nadado bem. Então essas trocas, esses pequenos momentos que a gente às vezes acha que não é nada, que vocês só estão conversando, são fundamentais, né? Para ter uma escuta, para ver o que aquela criança ali está trazendo, para ver que tipo de demandas aquela criança está tendo. Então, eu diria assim que a cláusula pétrea assim, principal é escutar aquela criança, ter momentos com ela para a gente ver, para poder se fazer um diagnóstico de que consciência e que tipo de demanda está sendo trazida naquela vida intrafísica daquela consciência. Como a gente pode atuar da melhor forma? Só escutando, só tendo momentos para dar de alguma forma algum afeto. Tá? A gente já está caminhando agora para o final dessa palestra. A gente está realizando atividades aqui no Rio de Janeiro frequentemente. Se você está assistindo a palestra, se você tem interesse, se você tem algum interesse de realizar alguma atividade com a gente, entre em contato, né? A gente tem o nosso folder aí com o nosso e-mail, com o nosso contato. Né? Todo mês a gente está realizando palestras no Parque da Chacrinha. O Parque da Chacrinha é um parque estadual, lindo, é uma reserva ambiental no meio de Copacabana, pouca gente conhece, né? Tem muita criança aqui, é um local seguro, né? Tem guarda municipal aqui, é um local bem seguro, é fechado, né? Então a gente está sempre realizando palestras. Enquanto eu estou dando a palestra, como eu disse no início, a gente tem outros voluntários tomando conta das crianças para que os pais possam estar assistindo a palestra. São pessoas também treinadas com crianças para estar lidando com isso. A gente também está realizando outras atividades, né? Preceptoria com pais, orientação a pais, enfim, cursos também. A gente vai estar realizando cursos com crianças também. Então, tendo algum tipo de interesse,
em trazer seus filhos ou está recebendo algum tipo de orientação, né, junto à Evolucim, nós estamos à disposição aqui no Rio de Janeiro, né, com a Evolucim Rio. Tem alguma pergunta aí? Não tem ainda não, né? Tá bom. Então a gente está caminhando para o fim. Eu queria agradecer ao Parque da Chacrinha por ter cedido o espaço, porque de alguma forma não tá cobrando nada, está dando toda a liberdade para a gente estar aqui. Queria agradecer também aos pais aqui presentes por terem trazido as crianças. A Evolucim ela funciona a partir dessas demandas, né? E agradecer pelo esse abertismo que estão tendo de estarem recebendo as nossas orientações. Certo? Então, obrigado por mais essa palestra e a gente está à disposição.